E se eu te dissesse que existe um dorama que não é apenas uma história de amor, mas um épico de guerra que custou mais de 30 milhões de dólares e vai destruir o seu coração da melhor forma? Se você está buscando algo raso, pode passar esse vídeo. Mas se você quer uma obra-prima que mudou o patamar das produções coreanas, então você precisa conhecer Mr. Sunshine. E hoje eu vou te dar 5 motivos pelos quais essa é a melhor série que você ainda não viu. E o primeiro motivo é aquele que salta aos nossos olhos, é a cinematografia, é a estética. Cada frame desse dorama parece uma pintura. As luzes, as cores, as paisagens, gente, tudo é como uma pintura. É muito bem feito, tudo muito lindo. Esse dorama foi uma das produções mais caras da TVN e, sério, vale cada centavo, porque a fotografia é muito perfeita. Os detalhes de cada cena, gente, são perfeitos. Só assistam que vocês vão ver como tá impecável a cinematografia dessa série. E o segundo motivo são os protagonistas fora da curva. Aqui nesse dorama você esquece mocinha indefesa. A nossa protagonista, a Go Ae-shin, é uma jovem aristocrata de família rica de dia, mas à noite ela se transforma numa atiradora de elite e luta pela liberdade da Coreia. O protagonista, o Cho Yeo-jin, é um capitão do exército americano, porém ele é coreano, ele nasceu na Coreia, mas ele era escravo e teve seus pais assassinados na infância, então ele fugiu para os Estados Unidos com a ajuda de um missionário americano e ele cresceu lá nos Estados Unidos, apesar dos preconceitos, foi o país onde ele foi acolhido e ele volta para a Coreia, mas para lutar pelos Estados Unidos, ele guarda aquele misto de sentimentos de amor e ódio pela Coreia. E o encontro desses dois personagens vai ser surreal, porque ambos estão em lados diferentes nessa guerra. Então vale também destacar aqui que essa história se passa durante um período de guerra, onde que a Coreia começa aquela invasão japonesa da Coreia. Então é uma história que envolve guerra, que envolve política, que envolve luta. E os dois protagonistas estão em lados diferentes nessa guerra. Enquanto a Go Ae-shin luta pela liberdade da Coreia, o Cho Yeo-jin é um capitão americano e ele tá ali para representar e defender o seu país atual, que é os Estados Unidos. Tem romance? Sim, gente, tem um romance lindo, maravilhoso, perfeito. Mas não espere só aquele romance fofinho. Tem muitas cenas fofas, mas não é só um romance fofinho. É um romance em plena guerra. Então esse romance vai enfrentar vários conflitos, não só de guerra, mas também tem as questões sociais, porque a protagonista, ela é uma aristocrata de família rica e o protagonista é escravo, embora ele seja agora capitão do exército americano, mas enquanto coreano, ele é de família de escravos. Então existe todo esse conflito aí nesse romance e essa história é muito bem desenvolvida, a gente vai simplesmente torcer demais por esse casal, que a química deles é simplesmente perfeita. E o terceiro motivo é o bromance entre os personagens masculinos. E sim, gente, esse dorama tem bromance também. Que dorama incrível, né, gente? Tem guerra, tem luta, tem romance, tem política e tem bromance também. E nesse bromance nós temos um capitão americano, um samurai japonês e um nobre playboy. Eu já falei sobre o nosso protagonista, o Cho Yeo-jin, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os outros dois personagens masculinos e vou começar pelo Dong-ma. O Dong-ma é sem dúvida o meu personagem favorito desse dorama. Ele é um personagem muito complexo que você começa odiando e no final você vai simplesmente acabar amando esse personagem. O Dong-ma tem a história parecida com a do Cho Yeo-jin. Ele também fugiu da Coreia na infância, ele era de uma família de açougueiros. Na Coreia Antiga, famílias de açougueiro eram um status social também, e eles tinham um status social tão baixo quanto os escravos. Então, por conta desse status social dele, de ser de família de açougueiros, ele sofria várias humilhações e vários preconceitos. Então, ele também foge da Coreia, ele vai pro Japão, e ele é acolhido lá no Japão, ele cresce, vive lá, e se torna um espadachim japonês. E ele retorna pra Coreia, mas o sentimento dele é parecido com o do Cho Yeo-jin. Ele quer se vingar das pessoas, dos coreanos, que tanto fizeram mal pra ele. Mas nós vamos ver que ao longo da história, ele vai passar pela mesma situação do Cho Yeo-jin, aquele conflito interno de amor e ódio pela Coreia. E ele também vai ter, assim, uma relação com a protagonista. E essa relação vai fazer com que ele vai perdendo, né, essas características de ódio, de ser um vilão impiedoso. E ele vai se tornando uma pessoa mais humana, vai se aproximando mais dos protagonistas e começa a se tornar esse personagem que a gente tanto ama. O terceiro personagem desse romance é o Kim Hee-soo. O Kim Hee-soo, ele é de família nobre, de família rica, inclusive ele pertence à família que no passado eram os patrões do Cho Yeo-jin e que foram os responsáveis pela morte da família do Cho Yeo-jin. E ele também é um noivo prometido da protagonista Ae-shin. No entanto, ele não a conhece, eles não se conhecem, eles são prometidos na infância, mas ele vai desde jovem estudar no Japão e ele não quer voltar para a Coreia, ele faz de tudo para não voltar.
Isso porque ele se sente culpado por todos os pecados que os pais deles cometeram no passado e ele faz de tudo para se afastar da família. Mas ele é obrigado a voltar pra Coreia e a gente vai acompanhar aí no dorama o retorno dele. E ele é um personagem, assim, que é em partes muito cômico e às vezes um personagem que parece muito vazio, mas que a gente vai ver ao longo da série o desenvolvimento dele e vamos ver como que ele também é um personagem profundo, um personagem que tem consciência de onde ele é, de tudo que a família dele fez, que ele vai lutar aí a maneira dele pra se redimir pelos pecados da família. E o quarto motivo é o contexto histórico. Então, enquanto a maioria dos doramas, eles focam ou na Joseon antiga, né, na era clássica, ou nos tempos atuais, modernos, Miss Sunshine, ele foca na era de transição, no período em que a Coreia está se tornando colonizada pelo Japão. Então, esse dorama traz um contexto histórico, assim, muito poderoso. É uma verdadeira aula de história sobre luta, sobre resistência, como que o povo coreano, eles tinham um amor tão grande pela sua pátria e lutaram, assim, bravamente pela liberdade da Coreia. Então, esse dorama, ele é muito profundo nesse contexto histórico. Além dos personagens que eu já falei, que são os personagens principais, mas esse dorama, ele traz vários outros personagens que têm uma participação, assim, muito importante, justamente pela essa questão histórica, nesse contexto histórico. Personagens que vão se juntar nessa luta, nessa resistência. E, gente, é uma história, assim, extremamente emocionante, sabe? Não tem como você não se emocionar com a luta desse povo, com a resistência desse povo pela independência. Então, assim, vale muito a pena você conhecer essa história. E o quinto motivo é o roteiro. A roteirista que escreveu esse dorama é a mesma que escreveu Goblin e Descendentes do Sol. Então, pode esperar coisa boa daí, vocês já sabem, né? E, gente, ela tem um texto muito poético. São frases, assim, que você vai lembrar mesmo depois que terminar o dorama. E o roteiro dela assim, é muito fechadinho, não tem, assim, não é aquela história com pontas soltas, sabe? Ela conduz toda a história, assim, de uma maneira incrível. O dorama começa bem suave, com partes bastante cômicas, leve, as histórias inicialmente parecem leve, mesmo com a questão da guerra iminente, a história é leve inicialmente, e aí depois ela começa a ir se aprofundando e vai tomando aquele tom mais dramático, até a gente chegar no final, que tem aquele final épico. A série é um pouco longa, são 24 episódios, mas eu garanto pra vocês, vale cada minuto. Vocês não vão se arrepender de assistir, gente, assiste todo. E o final é um final épico, tá? Não vou dar spoiler do final. Mas, gente, é um dorama que trata de política, de guerra, de resistência, de luta. Então, não tem como esperar um finalzinho fofo, né, gente? Não tem como ser um final fofo. É um final simplesmente épico, que faz todo o sentido, que tem tudo a ver com o desenvolver da história. Então, assim, já prepara os lencinhos, porque vai ter muitas lágrimas, mas eu garanto pra vocês que vai ser a melhor experiência em série que vocês vão ter. E eu não poderia deixar de falar da força das personagens femininas. Esse dorama aborda isso, a força da personagem feminina para aquela época. Eu já falei da protagonista, que é uma personagem incrível, muito forte, mas para além dela tem outras personagens incríveis, gente. Tem outras personagens secundárias incríveis. Uma delas é a Kudo Hina, que ela é uma japonesa, mas ela foi vendida pelo pai, e daí ela se torna uma mulher independente, ela é dona de um hotel, e ela acaba se envolvendo aí nessas questões políticas, ela como informante e tal. Não vou dar muito detalhe do personagem dela, mas é uma personagem muito forte, gente, uma personagem muito resistente, e que tem um papel super, mas muito importante nessa trama. E além dela também, o dorama mostra outras personagens femininas aí nessa luta pela independência da Coreia, então eu acho que isso é uma outra coisa muito bacana que esse dorama traz. E é isso, gente. Não dá pra falar muito aqui no vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, mas já posso garantir, gente, que é um dorama incrível. Só assista e depois você me conta aqui nos comentários se realmente não é o melhor dorama da vida. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E você que ainda vai assistir, depois me conta aqui também nos comentários o que você achou. E curte esse vídeo, já curte esse vídeo, compartilha e envia para aquela pessoa que precisa assistir esse dorama. E se inscreva aqui no canal, clica no sininho e se inscreva para você ficar por dentro do que tá rolando no mundo dos doramas. Um beijo, até o próximo vídeo.